A Bíblia não é só nada além de um texto. Ela é nada além de um texto completamente adulterado e bem distante do que foi o texto original. Então, mesmo se originalmente ela fosse a palavra de Deus, hoje em dia já não seria mais a palavra de Deus. Não, ele tá usando uma coisa que alguma coisa pode ter sido alterada, mas em essência não. Ó, o texto ele é fraudado, né? É adulterado, mas não perde o sentido. Eu vou te mostrar que, às vezes, uma questão de pontuação, você já altera todo o sentido de um texto. E você altera toda uma doutrina. E aí você gera debates ao longo da história. Olha só. Em verdade vos digo hoje, estareis comigo no paraíso. Qual o sentido dessa frase? Que Jesus está dizendo hoje que um dia o cara estará com ele no paraíso, né? O ladrão da cruz um dia estará com ele no paraíso. Agora, olha como é que muda. Em verdade vos digo, hoje estareis comigo no paraíso. Jesus está falando que hoje o ladrão da cruz vai estar com ele no paraíso. Então isso aí já muda toda uma doutrina, já muda todo um significado e muda tudo para os cristãos em relação à salvação, em relação à ressurreição dos mortos, tudo isso. E o que foi que mudou aí? Somente a pontuação. Tá? Somente a pontuação. Então o que eu estou te explicando é, só de você mudar a pontuação, você já muda todo um sentido teológico do texto. Aí ele está falando que as milhares de adulterações na Bíblia não interferem. É loucura, né? Olha só, esse aqui é o Novo Testamento grego. Isso aqui tudo, que é o aparato crítico, é de alteração. Olha o quanto de alteração tem, cara. Isso aqui tudo é adulteração, versões diferentes, palavras que mudam, textos que mudam. Aí você tem aqui, por exemplo, ó, isso aqui que tá em amarelo, ó, deixa eu até aproximar aí da tela para vocês verem. Tudo isso daí que tá em amarelo é a passagem de quem nunca pecou atire a primeira pedra. O que isso daqui tá dizendo, esse aparato crítico? Que toda essa passagem é falsa. Porque a quem nunca pecou atire a primeira pedra foi acrescentado para mudar toda uma doutrina. Você acha que muda ou não? Você acha que mudou a essência ou não? Claro que mudou, né? Senão você estaria que tá apedrejando as pessoas que traem até hoje. Não é isso? Então muda muita coisa. E depois, ele talvez esteja colocando aí nessa conta de divergência os livros apócrifos. Só que os livros apócrifos, pela própria definição, não pertencem ao corpo da Bíblia. Mas o Apocalipse também não fazia parte, por exemplo, de alguns... Ué, então tem que tirar o Apocalipse, né? Que o Apocalipse não fazia parte de alguns códices. Aí você tem que botar o 1 Clemente, né? Você teria que colocar, por exemplo, o Pastor de Hermas. Você teria que colocar várias coisas que não estão e retirar livros que estão, né? Então, qual que é o cânon verdadeiro? É o que está hoje na sua Bíblia? Qual o cânon que vale? É o da Igreja Ortodoxa? É o da Católica? É o da Protestante? Os deuterocanônicos da Igreja Católica valem? Aí é critério tudo humano, né? Porque Deus não vai aparecer e falar assim, olha, esse aqui é certo, esse aqui é errado, né? Até porque não existe para aparecer e falar isso aí, né? Então ele está confundindo. Não, ele tá bem ciente do que ele tá falando. Parece que quem está confundindo é você, né? Falando aí que, não muda a essência. Porra, se não muda, hein? Se não muda, hein? É ao erro, né? Então ele está juntando apócrifos como se fossem parte do texto da Bíblia. Não é. Não, isso aí é você que inferiu. Em nenhum momento ele falou que é só apócrifo. Isso aí é você que está inferindo, é você que está levando a sua audiência ao erro. Engraçado que você critica a Bíblia, mas vive de acordo com os valores cristãos, né? Ou porque você acha que não sai por aí matando, roubando e fazendo orgia? Peraí, quem disse que eu não faço orgia? Mas beleza, os outros dois. Sério que o motivo pra não matar é Deus? Você acha que todo mundo andava estourando a cabeça de criança e aí Jesus chegou e tudo mudou? Não, não foi assim. O infanticídio e vários crimes bárbaros foram sendo cada vez mais condenados ao decorrer dos séculos. Mas isso não é necessariamente uma consequência do cristianismo. É sim. Ok. É sim, senhor. Foi a Igreja Católica que começou a primeira instituição a lutar contra a escravidão. Foi a Igreja Católica que começou a primeira instituição a lutar contra a escravidão. Porra, cara, esse maluco tá de sacanagem, velho.
Porra, velho, esse cara aí que tá pagando de historiador aí, falando uma merda dessa? Olha aqui, galera. Dum Diversas. Dum Diversas é uma bula papal emitida em 18 de junho de 1452 pelo Papa Nicolau V, que concedeu direitos a Portugal para capturar territórios e escravizar populações na África Ocidental. Não só na África, tá? Em todo o território, todo o Novo Mundo. Endereçada ao rei Afonso V de Portugal, a bula atribuiu a Portugal direitos sobre os territórios da África descobertos no início da Era das Navegações e autorizava a reduzir a servidão perpétua, ou seja, escravidão, né? Os sarracenos, pagãos e demais inimigos de Cristo, que ali se escondessem, assim como usufruir de seus reinos, domínios e bens móveis e imóveis. Considerada por alguns como a base religiosa para a prática do comércio de escravos da África Ocidental, a Dum Diversas foi seguida por outras bulas, como a Romanus Pontifex, de 5 de janeiro de 1455, que estendeu às nações católicas da Europa domínio sobre todas as terras encontradas na Era dos Descobrimentos. Desta forma, autorizando as conquistas e a escravização que ocorreriam posteriormente também no Novo Mundo e na Ásia. Galera, para não falarem que eu tô sendo parcial, aí trazendo assim, tá trazendo um historiador de outro aspecto político dele, então os caras são enviesados. Vou pegar aqui o Thiago Braga, que é de história e do mesmo espectro político dele, para mostrar para vocês que, de fato, foi a Igreja Católica que iniciou esse processo, autorizou, deu ok para se escravizar em todo o planeta. Vamos lá. Santo Padre, obrigado por vir. Santo quê? Padre? Que isso, mano? Então a gente tá falando de autoridade religiosa? É que papai tá muito deprimido. Mas por que, meu filho? Depois que meu biso invadiu o Ceuta e quebrou tudo no Marrocos, não sobrou mais nada pra ele. Ele perdeu o objetivo da vida. Será que o senhor não teria nenhum remédio pra ele? Pera aí. Vou prescrever uma bula pra ele. Bula Dum Diversas, 18 de junho de 1452. Acabem com os muçulmanos. Olha, papai. O Papa está autorizando a gente a descer a porrada nos sarracenos, escravizar eles todos e conquistar... Escravizar eles todos, ó. Escravizar eles todos. Isso aqui não é um canal de esquerda que tá falando não, tá? O próprio Thiago Braga que tá falando isso aqui, ó. Todas as terras deles. E foi com essas palavras, na bula Dum Diversas de junho de 1452, que o Papa Nicolau V autorizava os portugueses a conquistar e escravizar sarracenos e pagãos por onde passassem. E a sede de sangue pagão era tanta que 3 anos depois o Papa emitiu uma outra bula confirmando a bula anterior, a bula Romanus Pontifex, que de novo dizia que os portugueses podiam continuar maltratando os sarracenos. E isso, você já sabe, era um fado para os ouvidos portugueses da época. Então assim, galera, o cara falar que a instituição religiosa que foi responsável pela escravidão no mundo inteiro foi ela que lutou contra a escravidão. É no mínimo te fazer de otário, é no mínimo te fazer de palhaço. Esses caras aí querem fazer a gente de trouxa, velho. É impressionante, mano. É impressionante. Olha o malabarismo que o cara fez. A igreja emitiu as bulas papais que autorizavam a escravidão no mundo inteiro. Aí na cabeça dele, no raciocínio dele, a igreja que lutou contra a escravidão. Tu tá entendendo um negócio desse? Tu entende uma loucura dessa? É coisa de doido isso aí, cara. Aí conforme a humanidade foi evoluindo, debates sobre ética, moral, costumes da sociedade, etc. foram acontecendo, as pessoas foram percebendo que a escravidão, que a Inquisição, né? Que essas barbaridades religiosas que eram cometidas, como por exemplo, genocídios de grupos inteiros, como por exemplo os albigenses, né? Os grupos que a igreja perseguia e matava, fazia genocídio, que isso era errado. E aí a sociedade foi evoluindo. E é justamente isso que o Epifania está falando ali. A Igreja Católica, ao longo da Idade Média, que criou asilos, orfanatos, hospitais. Vê a história dos hospitais. Como é que aparecem os hospitais? Então não existia medicina antes, né?
Não existia medicina egípcia, não existia medicina dos sumérios, não existia medicina na China, no Japão, né? Não existia não, né? Você vai numa tribo indígena, você chega lá, eles não sabem fazer as ervas, os ungüentos dele, não sabem fazer. Isso aí eles tiveram que esperar o homem branco vir e falar pra eles assim, meu irmão, isso aí tá errado, né? É assim que faz. Na verdade, muitos avanços científicos na área da medicina são atrasados pela Igreja Católica, que faz coro popular para impedir pesquisas. A Igreja Católica que, por exemplo, durante a pandemia, com esse negócio de que era demônio, essas coisas assim do tipo, que fez com que muitas doenças, muitas pragas se proliferassem, né? Então, cara, desculpa, velho. Não tem como. O próprio Jesus lá mandou que falou que o que entra na boca não contamina, só o que sai. E os discípulos dele estavam comendo com a mão suja, tirando uma prática dos judeus que era correta, que era de purificar, de lavar as mãos, lavar os utensílios. Então, além de ser um Deus, uma religião que contribuiu muito com a desgraça da humanidade, é uma religião que tem um Deus que é burro, que não sabe o que é patógeno, o que é micro-organismo, né? Aí é complicado, né? Antes, no mundo pagão, havia sacrifícios humanos. Ah, e na tua Bíblia não tem não? Você já leu sobre a filha de Jefté? Você já leu sobre os sacrifícios dos 7 descendentes de Saul? Você já leu sobre as condenações ao anátema que o seu Deus manda fazer, que é para matar mulher, criança, bebê recém-nascido, animais? Você nunca leu tua Bíblia, não? Nunca leu a tua Bíblia, não, meu corego? Você acha que era o quê? Na tua Bíblia? Você acha que eles eram paz e amor? Era love? Não, meu irmão, era espada. Jesus falou o quê? Não cuideis que eu vim trazer paz ao território, eu vim trazer espada. Eu vim trazer espada, guerra. Quem me dera o mundo já estivesse pegando fogo. Jesus anunciando a guerra de 70, com destruição, com morte, onde os corpos estariam sobrepujados pelos soldados romanos. Os soldados romanos estariam sobre os corpos dos judeus. Que isso, meu irmão? Você acha que dilúvio, que as pragas do Egito que mataram criança lá era o quê, cara? Seu Deus mandava o pessoal entrar nas cidades, pegarem as menininhas virgens para os soldados abusarem, depois poderiam descartar, e exterminar a criança. Você acha que a tua Bíblia, a tua religião não é igual, não é a mesma coisa? Então você tinha que acabar com a tua religião, né? Isso aí, sabe o que é? É o sujo imundo querendo falar do mal lavado, velho. Sendo que tem religiões, se você for em algumas tribos, que nunca tiveram esse tipo de prática, mas você encontra isso aí na Bíblia do cristão. Entende? O Deus dele é um Deus que fazia sacrifício, que matava criança, matava pessoas inocentes, e aí ele quer falar dos outros. Isso se chama hipocrisia. Como o próprio Jesus falava dos outros, né? Hipócritas, vocês são hipócritas. Havia infanticídio. Infanticídio, caralho, cara. A tua Bíblia é o seu Deus matando criança do início ao fim, cara. Na sua Bíblia é o seu Deus matando criancinha do início ao fim. A sua Igreja Católica, se você não sabe, tem abuso infantil recorde. Só na França, 300 mil crianças abusadas. Desde a década de 70. Faz a média de quanto isso aí dá por ano, cara. Meu irmão, em Portugal, vários líderes religiosos ainda exercendo cargos, mesmo com suspeita de abuso. Mesmo sendo acusados de serem abusadores. Aqui no Brasil, rede de pedofilia da tua Igreja Católica. Padres e mais padres aí abusadores. Então, meu irmão, tu tá falando da religião dos outros e a tua é mais suja que pau de galinheiro. Que isso, cara? Havia abandono dos velhos para morrer, porque eles seriam inúteis. Então... Porra, olha só, ele deve estar pegando um retrato de uma comunidade, né, isolando e taxando como se o planeta inteiro fosse assim. Porque olha só, primeiro, os idosos na antiguidade eles eram tidos como sábios, extremamente respeitados. A única coisa que você pode falar é o seguinte:
Antônio, isso depende dos status sociais, do pedigree da família. Aí eu concordo, né? Porque até hoje é assim. Se você tem idosos de uma família de classe alta, com poder, com alta hierarquia, esse idoso é muito bem tratado. Agora você vai na periferia, o idoso é abandonado, é fudido, né? Largado às traças, às vezes com condições subhumanas. Então naquela época também não era diferente. Os idosos da elite, da alta classe, eram bem tratados. Agora tu vai numa comunidade, os idosos eram fudidos também. Agora, tem tribos que tratam os idosos muito bem, tem países, regiões do mundo antigo que tratavam os idosos muito bem. Então você não pode pegar tudo, botar num pacote e taxar todo mundo como se fosse igual. Isso daí são vários erros históricos sendo cometidos em uma sentença para poder tentar barrar a igrejinha católica sanguinária e escravagista, né? Aí é complicado, né? Havia toda sorte de barbaridade. Todo tipo de barbaridade. Tipo as praticadas pelo seu Deus da Bíblia, tipo as praticadas pelos templários da sua igreja católica que chegava no Novo Mundo, descendo a espada nos indígenas, matando o povo lá da África, né? Conquistando e matando, passando a espada em todo mundo. Fazendo genocídio. É tipo isso daí? Ou você vai falar que sua igreja é santa? Que as igrejas antigamente, eu não sei se vocês sabem, galera, eram construídas com mão de obra escrava. E você acha que esses escravos eram conquistados muitas das vezes como? Convencidos com a palavra de Jesus? Não, meu irmão, era sobre a violência. Por violência, com acordos, tá? E a igreja estava envolvida nisso. E foi com os princípios católicos de caridade que se desenvolveu isso. Então, volto a dizer, asilo, hospital, orfanato são coisas... Aí ele acha que não tinha hospital, que não tinha centros para cuidar de pessoas no mundo antigo. Escolas, universidades, tudo existia no mundo antigo, cara. Por exemplo, na Grécia Antiga, você tem o Liceu, você tem a Escola de Atenas, você tem várias instituições. Você já ouviu falar de medicina egípcia, medicina chinesa, medicina sumeriana? E aquilo que nós temos hoje no mundo moderno poderia ter sido desenvolvido mais rápido se não fosse as intervenções da Igreja Católica, da religião. Entende? Então muita coisa, muito conhecimento era do mundo antigo, velho. De outros locais, de outras... o conhecimento veio da Igreja Católica. Pô, isso aí é papo pra otário, né? Isso aí é papo pra trouxa, pra enganar trouxa. Aí complica, hein? A ação caritativa da Igreja Católica. É que o autor aí do vídeo não estuda história. Se estudou... Ele fala que o rapaz da Epifania não estudou história, mas ele nem entendeu o argumento do canal Epifania, que ele tá falando assim, gente, olha só, antes do catolicismo, antes do cristianismo, as pessoas não se viam na rua e ficavam matando umas às outras, não. Aí ele cria um espantalho e tenta dizer que tudo que nós temos hoje de moral, ética e bons costumes vem da Igreja Católica. Sendo que você tinha vários outros povos, né, que seguiam todo um costume legislativo, todo um costume de ética, moral, que não tinha cristianismo envolvido, inclusive em tribos. Aí você vai ter isso no Japão, na China, você vai ter isso lá na parte do Egito, você vai ter vários locais, leis, instituições que traziam essas instituições da qual ele está falando. E que não tinha essa barbaridade toda. E tudo isso, na verdade, é propaganda, né? Propaganda é criada para demonizar outros povos e falar assim, não, a minha igrejinha, né, que fez genocídio, que escravizou um monte de pessoas, autorizou a escravidão no mundo inteiro, ela é santa, pura, uma virgem imaculada, né, gente? E aí fala que o cara não sabe história. Ou seja, ele que está enganando as pessoas, distorcendo a história, né? Porque foi a Igreja Católica que autorizou, foi a mãe da escravidão. E aí ele tá falando que não, foi ela que acabou com a escravidão. Tu tá entendendo um bagulho desse? As igrejas todas construídas com escravo. Todas elas construídas com tesouro retirado das terras invadidas. Com espada, com tiro, com bala, com pólvora. Aí o cara inventa, isso aí faz um revisionismo histórico, né? Faz um revisionismo para dizer que a igreja é santa, imaculada e virgem. Aí tu é trouxa, né? Tu é otário.
Então, galera, é complicado, né? Eu fico pensando assim, cara. Cara, o nível que o Brasil hoje, e o mundo também, tá, galera? Com as redes sociais, ele encara de desinformação é uma parada, assim, muito preocupante, né? Muito preocupante. Tem um cara aí que se diz professor de história, na cara dura, mentindo pras pessoas. Falando o inverso. A Igreja Católica que instituiu a escravidão, falando que como se ela que tivesse inventado a medicina, como se ela tivesse inventado as coisas, quando na verdade outros povos também faziam, taxando todos os povos como um carimbo só, cometendo anacronismo, cometendo erros geográficos e passando isso para um público leigo como se fosse verdade absoluta. Então isso aí pra mim é picaretagem, né? Isso aí é picaretagem e desonestidade com a audiência, com o público, tá? E, meu irmão, vai estudar tua Bíblia, cara. Tua Bíblia e tua igreja são dois objetos sanguinários, nefastos. Na tua Bíblia, Deus está ensinando a como vender a própria filha. A como você abusar de uma mulher escrava, um espólio de guerra e depois abandonar. A chacinar criança. Tome vergonha nessa tua cara, rapaz. Vira homem, porra. Ensinando besteira aí pras pessoas, ensinando coisa errada e ainda querendo falar dos outros. Um abraço aí pro canal Epifania, canal muito bom. Galera, vou botar o canal Epifania aí na descrição. Assistam lá o vídeo que o cara manda bem demais. A equipe dele lá manda bem demais, aí manda bem demais. Um abraço a todos vocês, valeu, fui!